Boa tarde. Em destaque hoje o mês de agosto. O querido mês de agosto, como foi cantado para os imigrantes, sobretudo para as primeiras gerações de imigrantes portugueses, maioritariamente que emigraram, maioritariamente para a Europa nos anos 60 e 70 do século XX. Também o mês mais escolhido para as férias, na maioria das empresas e alguns serviços do Estado, como a Justiça e o Ensino. O agosto das festas e romarias, particularmente nesta nossa região do Minho todo. O agosto de maior movimento turístico, de turistas de dentro e de fora do país. E o agosto que este ano foi já de inteira liberdade, abolidas que foram todas as restrições motivadas pela pandemia Covid-19. Mas este ano em Portugal foi também o agosto que fez do país o palco do mundo para o universo católico, com a Jornada Mundial da Juventude, sugerida pelo Presidente da República já há alguns anos, e que trouxe ao nosso país o Papa da Igreja Católica, o Papa Francisco, e que juntou, no seu momento mais alto, mais de 1 milhão de jovens de praticamente todo o planeta, apoiado, mas também contestado por muitos, pelos valores investidos na sua organização. 50 milhões de euros, de acordo com os dados oficiais, investimento suportado pelo Estado, através do Governo e da Autarquia Municipal de Lisboa. É então este agosto das férias, da visita dos portugueses que emigraram, das festas e romarias, do turismo e da JMG, que destacamos hoje com um painel feminino, com a vereadora e bióloga e vereadora municipal Elsa Ribeiro e também a vereadora e empresária Aurora Marques. Um painel, lembramos, que falta ainda por impedimento ligado à sua agenda de trabalho, a médica Antonieta Dias. Ambas, boa tarde, obrigado por terem vindo. Começamos então por este agosto do regresso dos imigrantes. Hoje, aparentemente, já não são tantos os que aqui aparecem no mês de agosto. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Altoaba, assim como a Aurora Marques e ao José Luís Machado. Efetivamente, Vieira de Minho é uma terra de imigrantes, de migrantes, e agora também estamos a receber outros povos e também já consideramos que aumenta o nosso número de habitantes, esses mesmos imigrantes também. Ou seja, estamos a receber. Por exemplo, ao nível da escola, durante este ano letivo transato, notou-se uma afluência de alunos oriundos de países estrangeiros, não só filhos dos nossos imigrantes, mas também de outros países, nomeadamente de Brasil, de Estados Unidos, ou seja, efetivamente tornamos aqui um palco multicultural, não só dos nossos imigrantes de países tradicionais, como o Luxemburgo, a Suíça e a França, mas também estamos a receber outros indivíduos de outras nacionalidades. E alguns que se procuram integrar da melhor maneira e com as dificuldades que nós também tivemos. Exatamente, ou seja, os nossos imigrantes, principalmente os anos 60, tiveram muita dificuldade. O não domínio da língua era um grande entrave. No geral, eram trabalhadores indiferenciados. Hoje nós temos alunos nossos que saem, que vão para outros países, inclusive em Erasmus ou mesmo profissionalmente, que são extremamente qualificados, ou seja, temos aqui uma imigração muito, muito diferente. Também a nossa imigração dos já qualificados, isto é, temos uma imigração dos qualificados, também é diferente, por isso o paradigma da imigração mudou muito nestes últimos anos, ou seja, deixamos de ter os imigrantes menos qualificados para termos também imigrantes com um grau de qualificação académica muito grande. Mas, sobretudo, naquelas primeiras gerações dos anos 60 e 70, já hoje acontece que são os avós que vão visitar os netos e não o contrário. Também, mas acima de tudo também continuamos a ver muitas vezes a segunda geração também a vir aqui às nossas aldeias, às nossas festas, às nossas romarias, também um bocadinho a partilharem da nossa cultura. Claro que, entretanto, casaram muitas vezes com pessoas de outras nacionalidades, o que também aqui é difícil depois para a organização da parte de férias, porque no geral o que acontecia com os nossos imigrantes dos anos 60, deixavam cá a esposa e o marido e depois regressava para
durante o mês de agosto para partilhar com a família. Atualmente é normal essa segunda geração ou terceira geração já estar casado com uma francesa, com uma suíça, com uma luxemburguesa e, entretanto, tem que organizar toda uma vida. Mas, de qualquer maneira, há ainda em muitos mais novos, mas também mais velhos, ou mais velhos, dizendo melhor, mais velhos, mas também nos mais novos, esta vontade de voltar à terra. Há uma vontade, há um amor da terra, há uma tradição, há uma alegria de que se vê. No partilhar, por exemplo, quando é o Festival de Folclore, nota-se isso, ou seja, as pessoas dançam, as pessoas cantam, naquele momento é o enraizar de uma cultura que alguns deixaram para trás, mas que vão partilhando com as gerações mais novas. E tenho visto e tenho constatado isso mesmo, ou seja, aquela alegria de visitar a família, mas também de visitar locais que às vezes não era tão normal, mas estou até em termos de cultura, e que esta nova geração já procura em Portugal visitar esses mesmos locais. Porquê? Porque também, de repente, Portugal também deixou de ser aquele país triste e enfadonho que era dado na comunicação social, e um beijo fechado. Negro de fado, para ter valências turísticas muito interessantes, que os mais novos também gostam de visitar. Por isso, junta-se aqui a tradição, mas também a atualidade, ou seja, de repente Portugal é um país desenvolvido, é um país que as pessoas gostam de visitar, que gostam, acima de tudo, também de receber e de ser recebidos. A gastronomia também ajuda nesse aspecto, e a alegria, o verão, a alegria, o reencontro, o abraço, que está sempre presente. Aurora Marcos, vê isso também na sua atividade. Antes de mais, boa tarde. É bom dizer que é empresária e com uma agência de turismo. É verdade, por acaso são duas, mas aqui só tenho uma. É vida de mim também. Estou a brincar. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui os meus parceiros de mesa, a Elsa e o Zé Luís, e fazer aqui uma pequena correção antes de falar no tema que nos Todas trouxe as aqui. correções. Eu fui vereadora, mas já não sou vereadora da Câmara Municipal. Neste momento sou uma cidadã do mundo, do povo. Tenho essa experiência. Tive a experiência, foi gratificante, valeu o que valeu na altura de vida, mas neste momento não sou vereadora, por isso vamos aqui também balizar isso. Em relação à questão que é na minha atividade, que já é longa, já está quase nos 36 anos aqui em Vira do Minho, ligada ao turismo, concordo muito com aquilo que a Elsa diz, mas também tenho que dizer que o querido mês de agosto, o famoso querido mês de agosto, já não é bem aquele mês de agosto que era há uns anos atrás. Ou seja, nós, antigamente, as pessoas vinham de férias, principalmente, e o querido mês de agosto é mais associado aos imigrantes que vêm da zona de França. Mas que vinham todos no mês de agosto e praticamente não vinham mais durante o ano todo. Neste momento, e graças às companhias de baixo custo, graças à maior informação que as pessoas têm, graças a toda uma dinâmica que faz com que as pessoas já se aventurem, não tenham aquele medo. As pessoas vêm em agosto, mas vêm em julho e vêm à Feira da Ladra, vêm ao Rally, enfim, já há uma movimentação diferente. Claro, de França aqui são 3 horas de viagem. Não são menos se for de avião. Eu falava de avião. Não, são 2 horas e pouco. Aliás, é que pela Europa é mais ou menos as mesmas. Destas Europas aqui dos nossos imigrantes, não podemos falar nas Europas. Agora queria-me referir à Europa que falávamos aqui. Menos tempo que uma viagem no Alfa em Lisboa. É menos tempo. Tirando o tempo de espera nos aeroportos, não é? Que também agora tem sido uma guerra. Bom, mas isto para dizer que os imigrantes são diferentes neste momento. Também já temos muitos imigrantes e fruto daquilo que a Elsa disse de terem saído daqui já com mais formação e com outros horizontes, digamos assim, que, por exemplo, em agosto se calhar nem vêm a Portugal, vão diretamente dos países de acolhimento para outros países de férias diretamente. Mas isso nem acontece com mais velhos. Não, mais com os novos. Mas também os novos acontece deste com os momento. Outros. Nós tivemos aqui já a imagem disso numa destas conversas que habitualmente neste período fazemos à volta da imigração, que alguns já vão também para outros países, não muitos, até porque
Prontos, isso, E, por exemplo... e como dizia, com essa facilidade de em qualquer altura poderem vir Poderem aqui em 2 viajar horas, a qualquer 2 horas e altura. meia. Depois, por exemplo, a nível da Europa, as férias escolares são muito mais diluídas ao longo do ano letivo, não são tantas férias no verão, que ainda hoje ouvia uma mãe que estava desesperada porque não podia trabalhar, que tinha que ficar com 3 filhos pequenos, porque não havia outra alternativa e a escola, e era muito tempo de férias letivas. Na Europa não é assim, são divididas, têm férias agora já em outubro, depois têm férias em novembro, depois têm férias em dezembro, depois têm férias no Carnaval. Tem várias, algumas delas são aproveitadas inclusivamente nos países de neve para irem para as montanhas com os seus professores e não é bem considerado umas férias de escola, mas é mudar de sítio e fazer outra atividade acompanhados pelos seus professores. Inclusivamente há muitos sítios que a própria catequese é dada durante o período letivo em que estão nas escolas. Depois dizer que agora há realmente muito mais facilidade, que o mês de agosto por si, ou qualquer mês que tenhamos aqui os nossos imigrantes, é um mês alegre e colorido. Eu digo isso quase todos os sábados nas manhãs da Alto Ave, porque basta descer as escadas, eu desço muitas vezes e subo as escadas ali à beira do meu prédio por causa da renta-car, e basta-me olhar para aqueles cafés com as pessoas ali sempre bem dispostas, sempre a rir, sempre um colorido diferente, que agora me começa a dar uma tristeza, porque vamos começar a ter um período mais ou menos até à Feira da Ladra, que vai ser assim mais morto, até porque praticamente as pessoas trabalham por conta própria aqui em Vieira e em quase todos os concelhos optam por fechar esta semana de férias ou a próxima antes da escola para saírem e para descansar, mas a imigração é completamente diferente hoje daquilo que era, por exemplo, quando eu comecei a minha atividade em 88. Em 88 os nossos imigrantes iam para a França, como eles diziam, de comboio cochete, que significava que iam de comboio, mudavam em Andaia, na fronteira, e depois os que conseguiam ou tinham mais dinheiro compravam um compartimento com cama para poderem descansar, eram os famosos comboios cocheta, como eles diziam. Hoje não, até porque foi um serviço, um produto que descontinuou e que neste momento já nem sequer temos isso. Às vezes dá-me aquela nostalgia de empresas que já só o nome é que me fica, mas que já não existem, porque agora a maior parte das pessoas viaja de avião mas ainda devemos chegar aí alguns com o carro do sucesso. Também, e também havemos que chegar aí. Que fala a Teresa Dias no seu Lágrimas e Suspiros, quando fez um trabalho à volta da imigração na sua zona. Exatamente, e o carro era visto como um bem material que no fundo era uma fachada de sucesso, e ainda é. Mesmo aqui para os naturais e residentes, como se diz. Sim, claro que mesmo a nível da frota automóvel também as coisas homogeneizaram-se, ou seja, no geral não se vê grandes diferenças. Se me permitem, eu vou contar aqui uma coisa que se passou comigo, que tem a ver com os imigrantes e com os carros de aluguer, que é muito pequenina, mas que vai de encontro ao que estávamos a dizer. Aqui há uns anos atrás, os imigrantes chegavam ali e queriam sempre alugar um carro, e de preferência um carro grande e vistoso. Agora já querem um económico que dê para conduzir nas nossas ruas, mas era assim que funcionava. E houve um dia um senhor que chegou e eu tinha um carro muito grande, mas o carro, alguém que ao entrar com o carro para eu fazer a próxima entrega, raspou um bocadinho ali num dos muros, uma coisa que nem sequer amassou, mas tinha uma raspadela. E o cliente chegou ali, olhou para o carro e olhou para mim e disse: mas você acha que eu pego num carro batido e chego à minha aldeia com um carro com um acidente? Nem pensar. Isto era assim. Agora as pessoas nem ligam nenhuma desde que ele anda e que não gaste muito combustível. Mas recusavam-se, tinha que ser um carro grande, nem que fosse alugado só para o batizado, mas não podia ter nada. Eu tinha alguns casos desses. Agora, isto foi um à parte, não é? Tinha que ser imaculado, porque representava, no fundo, o sucesso das pessoas. E o poder económico da pessoa. Também se refletia na casa, conforme também assinalou a Teresa Dias. Exatamente, ou seja, havia aqui fatores de sucesso, era a casa, era o carro, eram as roupas, era os azulejos das paredes. Exatamente, era o vir à feira e fazer grandes compras, ou seja, sem olhar para trocos e para o resto, ou seja... Nem se perguntava preço. A aparência, o material. Enquanto agora nós vemos que basicamente em termos de consumo é muito igual a todos os outros. São, como se diz, europeus. São europeus, gastam mesmo, têm os mesmos cuidados com os gastos. Tenho a certeza que, por exemplo, quando vão alugar carro, tentam pedem que seja sempre o preço, o mais económico, até vão marralhando o preço, ou seja, basicamente aquela noção de que
tinham todo o dinheiro do mundo, atualmente não devem ter essa... Também o facto de estarmos a usar a mesma moeda faz diferença, porque quando se trazia moeda estrangeira, Tinha o câmbio, que não se fazia-se o câmbio só de cabeça, isso é barato, isso dá-se de peseta, isso é pouco, e não se questionava. Agora não, como é a mesma moeda, as pessoas já conseguem calcular de forma diferente e naturalmente hoje toda a gente tenta, aliás está aqui a prova das pessoas a procurar sempre as tarifas mais económicas. Antigamente era impossível vendermos um bilhete de avião que não tivesse uma mala de porão incluída. Agora temos que perguntar ao cliente, olha, é com mala de porão, é só mala de mão, leva-me com mochila, é mala de cabine. Isto era impensável. Se andasse de avião automaticamente tinha tudo, comida, tinha... Agora não têm nada, eles às vezes começam, mas agora nem nos dão uma santa. O conceito mudou e vai continuar a mudar. Nós estamos numa altura de mudanças, do global. Mas claro que Vieira de Minho continua a ser uma terra de acolhimento de imigrantes e é onde temos as várias gerações de imigrantes nossos e imigrantes de outros países. De outros países e por isso, por exemplo, ao nível do município são desencadeadas durante o mês de agosto, principalmente várias atividades de recepção ao imigrante, de acolhimento ao imigrante, além de termos em funcionamento um gabinete de apoio ao imigrante durante todo o ano, mas o foco ali nas atividades o mais ecléticas possível, porque temos estas várias gerações de imigrantes, para que no fundo eles também se sintam bem acolhidos e em casa, que é a casa deles. E com reclamações ou sem reclamações? Não, basicamente não há reclamações. Mas também em agosto não há livro de reclamações. Já estamos a falar das férias, agosto é também tempo de férias, com mais movimento. Com mais movimento, com por exemplo... Embora os números do país apontem para uma ligeira quebra. Uma ligeira quebra, principalmente no Algarve, pelo que sei, porque ao nível de norte, a quebra não foi tão acentuada. Claro que tivemos aqui períodos de pandemia, que agora deixamos de ter esses períodos de pandemia e claro que as pessoas voltaram a viajar, voltaram a ter outros hábitos que durante a pandemia se sentiram muito restringidos na sua liberdade de deslocação. Mas aqui em Vieira de Minho, ao nível das casas de turismo, do alojamento local, tivemos um agosto em cheio, ou seja, com um alojamento preenchido. Aliás, não só de imigrantes, mas de turistas e visitantes. Nós passávamos pela rua e tínhamos essa percepção. Íamos às superfícies comerciais a partir das 6 da tarde e quase não tínhamos alimentos disponíveis, ou seja, efetivamente houve uma procura por Vieira de Minho. Também é normal, há um investimento, há uma divulgação do concelho e por isso também depois traz os seus, mas está aqui a diferença. Os seus prémios. Agora os turistas vão comprar as comidas e vão cozinhar em casa. Os restaurantes, neste momento, tiveram quebra de vendas, porque também isso é diferente. Realmente não iam às grandes superfícies e às pequenas e compravam tudo, é verdade, mas não víamos aquela afluência que se via de antes nos restaurantes no mês de agosto que não se conseguia sequer almoçar. E que eles notaram exceto a segunda-feira. Mas o Parque de Campismos esteve completamente uma cheio afluência durante o mês de agosto. muito elevada. Pode-se dizer que cheio durante o mês de agosto, as piscinas municipais, também uma grande procura do Barco da Brancelha, com os passeios turísticos, ou seja, as valências mais ligadas ao turismo tiveram efetivamente um sucesso muito grande. No movimento que notou na sua ação, na sua função? A minha ação, por acaso, é o contrário. Neste momento houve muito, este ano, já o ano passado tivemos um bocado essa tendência com as aberturas de fronteiras, mas a tendência tem sido as pessoas saírem. Os mercados que cresceram mais continuam a ser, pronto, já não vamos falar que há mercados por sistema que estão sempre cheios, que é as Baleares, as Canárias, mas, por exemplo, o mercado Açores e Madeira continua a dar cartas, o Algarve, em virtude dos preços que eles estavam a praticar, que são incomportáveis, é uma coisa, eu faço... Chega a ser, em alguns casos, 30%. Desculpa? Em alguns casos, 30% mais. 30% e mais, isto às vezes nem valia a pena, porque depois ainda faziam o favor de lançar, na altura em que as tarifas têm que ser mais baixas, que é na altura das campanhas até ao 31 de março, que normalmente vale a pena fazer essas reservas que permitem cancelamentos até para próximo da data, mas garante que a pessoa tenha um preço pagável, digamos assim. Aquelas unidades mais importantes lançaram essas campanhas, sim senhora, mas em tarifas não reembolsáveis e pagas no momento da reserva, o que é um risco.
efetivamente tínhamos algumas diferenças na ordem dos 400 e 500 euros para uma tarifa normal, mas não justificava o risco, porque tinha que ser pago na hora e eu então falo por mim também, como sabemos, neste momento não conseguimos fazer a previsão daquilo que nos vai acontecer daqui a um mês ou dois. Isto está fora de questão e foi por isso que com certeza no próximo ano vão andar aí mais mansos e depois ainda faziam outro tipo de políticas diferentes, que para mim são questionáveis, e eu já escrevi a quem de direito, porque nós temos as atividades, pagamos os impostos e estamos autorizados a fazer as reservas nos hotéis, só que os hotéis começam a exigir aos clientes informações de caráter pessoal, nomeadamente telemóveis e e-mails, e depois, numa campanha de tentar vender tudo porque não conseguem de outra maneira, contactam diretamente os clientes e oferecem-lhes preços mais baixos do que aqueles que nós temos nos balcões das agências. Isso é impensável. E depois o que é que vai acontecer no próximo ano? Vão-nos convidar a ver os hotéis outra vez, fazer-nos uma campanha de charme, mas eu já disse que o meu pelo já está muito amassado. Mas todos nós temos essa experiência de depois de dar o telemóvel ou o e-mail ou as duas coisas, periodicamente aparecem é tal proteção de dados, é uma maravilha. Que nos vão lembrando que aquele lugar existe. Mas o alojamento local e as casas de turismo do Conselho, há números... Depois os números serão divulgados, mas estiveram completos e repletos. Ou seja, acima de tudo também as pessoas estão a primar pela qualidade. Muitos destes turistas gostam de ficar numa casa, por exemplo, o facto de ter uma casa só para essa família, de ter uma piscina... Para os amigos também, para a família e para os amigos, de ter uma piscina faz com que seja muitas vezes procurado em detrimento de um hotel ou algo com uma escala maior. As pessoas com o pós-pandemia, no geral, também criaram hábitos de uma segregação muitas vezes em relação a grandes ajuntamentos, hotéis muito grandes, e preferem muitas vezes ficar em sítios mais pequeninos, mais reservados, e então o facto de ter uma piscina, ter água por perto faz toda a diferença. E a ocupação do arco que foi reativado, digamos assim, com o reativado ou renovado. Foi renovado a zona do Agouradouro, ou seja, o que possibilita ali uma melhor visualização, um melhor acesso, ou seja, dignificou bastante a toda essa envolvência ali, o próprio acesso, e também o facto de algumas das viagens terem uma animação, terem um DJ, terem música, ou seja, tudo isso também atrai uma outra população, o que também é importante. E, acima de tudo, as pessoas que ficam a conhecer ali toda a bacia do Cávado e muitas vezes até locais que não são visíveis por outro meio, a não ser por acesso por barco. E é um excelente cartaz de Vieira do Minho conhecer ali toda a envolvência dali das freguesias da Ventosa, da Caniçada, de Parada, ou seja, efetivamente... O Hermal não tem barco. O Hermal não tem barco, é uma outra potencialidade, tem telesqui, tem a parte dos insufláveis, ou seja, também é uma mancha de água muito procurada. Mas isso leva não seria de pensar mais investimento naquela área na beneficiação das envolvências? Ou seja, tem sido feito investimento e de certeza que o investimento continuará a existir e o dinheiro não chegará para tudo, claro, como é normal, mas que há prioridade e ao nível do turismo este executivo tem dado cartas no sentido de desenvolver o turismo em Vieira do Minho e de criar as valências para que efetivamente as pessoas visitem Vieira do Minho. Eu aqui tenho que fazer mais um parênteses, porque eu acho que se o alojamento local está... Todos os parênteses são permitidos. O alojamento local que temos em Vieira do Minho, que é realmente um alojamento local de excelência, estamos a falar das unidades, depois posso falar de outra coisa, agora vamos falar das unidades. Devem-se aos particulares. Quer dizer, o investimento é dos particulares, não há dúvida nenhuma que as coisas que temos por ali é feito pelos particulares, as casas, os alojamentos. Hoje os financiamentos não chegam... Não tenho ouvido como falar aconteceu exatamente, com o turismo em espaço rural. Neste momento não, e os particulares têm feito grandes investimentos e depois de ano para ano, conforme vai correndo os negócios, continuam a investir e a dar qualidade às unidades de alojamento. Falta, e continua a faltar, e já faltava no meu tempo, e se calhar ainda vai continuar, a forma de trabalhar, por sorte, não temos tido falha de ocupação no verão, é preciso ressalvar-se, porque
porque daqui, a partir do 15 de setembro até à passagem de ano, voltamos a ter uma quebra muito grande no alojamento local e continuamos a ter muitas falhas. As pessoas esforçam-se, mas falta-lhe ali umas formações, e quando nós estamos na Câmara chegamos a dar algumas, especialmente de atendimento e em algumas formas de língua estrangeira, as mais básicas, mas pelo menos para as pessoas perceberem. Mas falta ali o cumprir as regras do que é as reservas em alojamento local. Continuo a dizer, temos tido sorte, as pessoas ainda andam muito por aqui, por acaso Cabeceiras teve mais quebra este ano, pelo que eu sei, como sabem também trabalho lá, há menos procura lá em cima no alojamento local, que também é de excelente qualidade, mas a tendência agora, como digo, as pessoas começam a sair. Agora, nós temos aqui um problema, nós, enquanto fizermos aquilo que as pessoas fazem, que é, fazem uma reserva do alojamento, teriam que sinalizar um determinado valor, até 21 dias antes da entrada do cliente, ou do passageiro, ou do viajante, conforme os termos de lei é viajante, teria que ter integralmente paga, mas as pessoas, com medo que o vizinho não vai cobrar e vai ficar com o cliente, não estão a fazer isto. E não vai demorar que as pessoas, para não... porque o vizinho diz que não cobra, por isso eu também não posso cobrar, que vamos ficar com muitas casas desertas, porque depois se tiver de chuva as pessoas não vêm e como não pagaram também não se sentem com responsabilidade de ter que pagar. Porque se for na minha atividade... Seja quem for o fornecedor, e muitos conhecem-me há mais de 30 anos, as regras são para se cumprir. E eu sou boa rapariga, gostam muito de mim, sou muito séria, mas não há benesses, é igual aos outros. Por isso, temos que pensar que aqui ainda há muita coisa a fazer. E não se pode fazer atendimentos do género mas que coisas, queres. sobretudo na gestão do alojamento. Na gestão do alojamento. Porque não adianta, às vezes, a pessoa... servir uns petiscos, que eu sei que as pessoas gostam, as pessoas falam comigo, nós temos cá muitos espanhóis, basicamente as pessoas que, praticamente uma grande maioria do turismo que temos aqui no alojamento local, e temos aí pessoas a ficar aos 15 dias, são espanhóis, e ficam admirados porque as pessoas tentam inclusivamente pôr ovos da quinta e legumes e tal, que isto não se vê em todos os lados, não é? Também há sítios que mas eu conheço. são poucas as casas que fazem. Ainda temos bastantes. As pessoas, as pessoas por elas próprias gostam de agradar. É que é uma casa, e podemos referi-la, que é a Casa dos Martins em Agra, que tem desde quase, naquilo que se chama o seu conceito de funcionamento, tem essa componente Sim, mas a Casa dos Martins quer da vida no campo, quer da alimentação. Sim, tem um enquadramento em termos de agroturismo, não é? E tem o pequeno almoço, por exemplo, coisa que algumas unidades não têm. Não, mas o bem receber, o querer agradar, o levar uma broa e mostrar o que é a broa de milho, levar um chouriço e também para a degustação, levar os ovos, levar uns produtos da horta, isso mantém-se e é quase transversal a todas as casas. É verdade. Porque a maioria delas situa-se em ambiente da aldeia. Claro que no caso típico da Agra é uma aldeia que está concebida de uma outra maneira, como o Espinto também está, como o Campos também, ou seja, tem identidades muito próprias. E outros locais assim já não é, mas efetivamente... Isso faz tornar mais atrativo, por exemplo, Campos do que a zona do Cávado? As pessoas procuram aquilo que querem e o estilo de vida que querem. Se calhar um tipo de turista mais prefere uma aldeia de Portugal, outro tipo de turista se calhar prefere ficar mais perto da água, de um equipamento aquático, ou seja, também nessa escolha as pessoas são cada vez mais seletivas. As pessoas não vão para Vieira de Minho, vão para Vieira de Minho e procuram a freguesia tal, que tem o equipamento tal, ou seja, são muito seletivas naquilo que procuram. Só para terminar, ainda não havia sequer em legislação o conceito de animação turística e os Martinhos, aqui estamos a falar do Vítor, já fazia uma coisa interessante que ainda nem havia sequer legislação para isso, certamente nem seguros para isso, mas ele já conseguia fazer uma coisa interessante que era pôr as pessoas a passearem nos cavalos, a fazer rotas, percursos, e isso ainda não existia sequer, e eles já conseguiam fazer essas coisas e já chamavam, aliás, muitos centros nossos de estudo ocupavam no verão, ficavam lá alguns dias
na quinta, para mesmo que os miúdos percebessem que o leite que realmente não vem do pacote, também pode vir, efetivamente, vem da vaca. Vem exatamente do animal. Mas há uma coisa que também se espera e que neste período é particularmente notado, que é o mais emprego no turismo. Aqui em Vieira do Minho também se nota. Claro no que turismo, no alojamento turístico, mas também na restauração. Há um emprego sazonal que nós sabemos, mas aliás o que se passa em Vieira do Minho passa-se no país inteiro, ou seja, um aumento ligado à restauração, ligado ao alojamento local, um aumento de emprego. Mas isso é transversal principalmente aos meses de julho e agosto. Claro que aqui estamos a fazer uma aposta no sentido de se diluir cada vez mais e ter uma ocupação cada vez mais anual e cada vez menos sazonal. Mas nós sabemos, por exemplo, a escola tem umas férias letivas muito bem determinadas. Nós sabemos o calendário já para o próximo ano letivo. E a maioria dos pais e dos avós e dos tios está diretamente subjugado a este calendário escolar. As pessoas não podem, ou a maioria dos casais não tem a liberdade de marcar férias em abril, em maio, em junho ou em setembro, porque também tem o fator escola aqui a condicionar as escolhas e os próprios calendários. Mas o emprego que é oferecido é emprego jovem, para emprego jovem ou pessoas com experiência? Temos de tudo. No geral, eu sei que as pessoas tiveram algumas dificuldades em arranjar pessoas qualificadas, como é normal. Por exemplo, ao nível do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, desde 2012 que há o curso profissional ligado à parte de restauração, que no fundo capacita estes jovens para um melhor atendimento, para um serviço de mesa, que lhes dá umas funcionalidades que também para estarem mais aptos para o desempenho destas mesmas funções. Por isso, ou seja, é pensado, efetivamente, esta aposta ao nível da formação para que depois tenham uma empregabilidade ao nível também, não só do verão, mas também do resto do ano, nas unidades locais e nos restaurantes, de forma a que o atendimento seja o mais profissional possível, mas também muitas vezes até esta parte da língua com que as pessoas têm uma grande dificuldade em lidar. Claro que também tivemos aqui formação, principalmente no inglês, na parte de atendimento, mas esta camada mais jovem está muito melhor formada em termos linguísticos do que os mais idosos, ou seja, é mais fácil para eles falarem. Por exemplo, os nossos alunos dos cursos profissionais fizeram Erasmus, ao fazer Erasmus já treinaram o seu inglês, já treinaram o seu francês, o que é uma mais-valia agora também no desempenho das suas funções. Mas lamentavelmente o número de pessoas que temos a trabalhar em Vieira do Minho desses cursos é muito residual. Aliás, como sabemos, nós temos aí 4 ou 5 restaurantes, pelo menos que eu tenha visto, a pedir funcionários desde não sei quando até hoje e não conseguiram encontrar. Por isso há aqui alguma coisa que tem que se ver o que é que falha, porque se temos gente a dizer que está desempregada e se são pedidos os empregados e eles não aparecem, há aqui uma falha. Os últimos números dizem que de Vieira do Minho na região foi dos que aguentou o emprego. Sim, mais conseguiu aguentar o emprego. Sim. Mas falamos do emprego qual? Do voluntário ou do emprego que estava... Em geral, os números do Instituto Nacional, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Claro que aqui, por exemplo, nós temos alunos nossos que estão a trabalhar em Braga, em Amares, na Póvoa de Lanhoso, também a própria mobilidade deles também é diferente. Curiosamente, não a trabalhar na área da restauração, mas encontrei, no dia em que estamos a registrar esta conversa, uma dupla de vieirenses a trabalhar em Braga. Pronto, é normal também. Mas na área? Não, na área do turismo não. Não na área, pois. Esse é um problema. Bom, mas é muito agradável, mas temos de cumprir a agenda e a agenda pede-nos agora que passemos para o que foram as Jornadas Mundiais da Juventude. Foram, de facto, um momento em que, eu disse no princípio, o país foi palco do mundo católico, mas com alguma controvérsia. É assim, eu como católica que sou, e assumidamente o digo, para mim foi um momento muito importante, quer ao nível pessoal, quer ao nível nacional, de recebermos o Papa, de confraternizarmos entre povos. Também aqui em Vieira do Minho. Principalmente em Vieira do Minho, que recebeu aqui também os franceses, 206. Ou seja, houve essa mesma oportunidade de eles conhecerem Vieira, desfrutarem dos melhores locais de Vieira do Minho, também a parte de religiosa, que não pode aqui ser colocada de lado, e os ensinamentos, acho que foi
uma semana ou 2 semanas de reflexão, que eu gostava que algumas das frases que ficassem como dogmas, mas fossem praticados no dia-a-dia. A linguagem simples do Papa Francisco é uma linguagem que, quer a pessoa seja crente ou não crente, acho que é uma linguagem de cidadania, uma linguagem de humanidade. Pode-se discutir os valores? Acredito que sim. Pode haver exageros? Acredito que sim, como houve em outros eventos não religiosos. Mas, acima de tudo, eu posso-vos dizer que, pessoalmente... Mas aqui o que se discutiu foi o investimento feito, que os números oficiais são 50 milhões, mas há quem afirme e o retorno que vamos ter desse investimento. E o retorno, que no caso de Lisboa, parece que afastou pessoas de Lisboa, porque nem todos vêm a Lisboa para ver o JMG e o movimento que gera. A minha opinião é uma opinião baseada na comunicação social e na análise crítica que fiz da mesma. Claro que há turistas que afastaram de Lisboa, porque, entretanto, o número de pessoas que afluiu a Lisboa era muito grande e as pessoas também tinham alguma dificuldade em deslocação, em transportes públicos e tudo mais. Acredito que sim. Mas também o número de pessoas que afluiu a Lisboa também foi muito grande. E de certeza que muitas dessas pessoas regressarão a Lisboa. Ou seja, quando foi a Expo também tudo eram críticas à Expo. Passado uns anos viu-se que afinal de contas foi um investimento. Megalómano, sim, derrapou, sim, mas houve também aspectos positivos. E de certeza que um dos aspectos positivos também tem a ver com o humanismo e com as infraestruturas que foram criadas, que de certeza que não foram criadas só para aquele evento. Mas não fossem as chamadas de atenção e o investimento seria bastante mais. Claro que sim. Chegou-se a pensar num super palco-altar que era monumental, digamos assim. Eu acho que tudo, acabou por se simplificar. Tudo na vida deve ser racionalizado e balizado de acordo com o orçamento que dispomos. Se me perguntar se às vezes se excede, claro que sim. Se me perguntar se foi um momento que marcou o país, também considero que o seja. Se de repente Lisboa e Portugal foi um palco que teve as televisões, teve tudo focado na capital também. E pelo serviço público que foi prestado, nomeadamente pelo Canal 1 que seguiu o evento, acho que demos uma ideia muito agradável de um país que somos, ao nível de segurança, ao nível da organização, que pode potenciar também esta parte turística. Mas os críticos põem na questão do investimento, quem o suportou foi o Orçamento de Estado, principalmente, e também a autarquia de Lisboa, num país que se afirma ser um Estado laico. É essa uma das críticas. É sim, o Estado laico é um Estado laico, não deixa de ser um Estado laico, mas também não deixa este momento de não ser um momento só da Igreja Católica. Eu, pelo menos, não ouvi um momento só como Igreja Católica. Eu sou católica, sou praticante, mas vi muitas pessoas que, não o sendo, estiveram a seguir o evento e estiveram a seguir com o evento também interiorizando parte desse evento, ou seja, quando alguém diz só devemos olhar para os outros de cima quando for para o levantar, isso é transversal, isso é uma lição de cidadania, não é uma lição de catolicismo. Por isso eu acho que este evento transcendeu muito a parte religiosa. Somos um Estado laico, mas somos um Estado de valores também. E também se falou de valores e também se dignificou a pessoa humana. Justifica, como ainda está no ativo nas autarquias, justifica-se o investimento que o município de Lisboa fez? Isso não me sinto na capacidade de dizer neste momento se justifica ou não o investimento. Acho que só a médio prazo é que vamos ter essa percepção de justificação do investimento. Agora que demos uma noção muito positiva de país que poderá depois desencadear e potenciar esse investimento, considero que sim. Claro que temos aqui a parte laica, é verdade, mas também, no fundo, a nossa população maioritariamente professa uma religião, não é? Ou seja, também temos que... Mesmo que não a pratique, somos católicos maioritariamente.
E é o que eu considero. Acho que, acima de tudo, foi um evento para a juventude, da juventude, mas também não foi só para aqueles jovens que lá estiveram. Acho que, por exemplo, ao estarem 206 jovens em Vieira, envolveu-se toda a comunidade vieirense. Houve uma partilha que transcendeu também Lisboa, e o que aconteceu em Vieira aconteceu em todas as terras ao nível do país. Ou seja, as jornadas não se focalizaram só em Lisboa, não foi em Lisboa que ocorreram os acontecimentos, ocorreu a visita do Papa, com toda a centralidade disso, mas a semana que antecedeu foi uma semana de partilha muito, muito importante para todos. Mas eu aqui entendo que a Câmara, mas eu acho que também foi a Oeiras, foi só Lisboa. Lisboa. Entendo que a Câmara... Aliás, que mais se evidenciou mesmo na comunicação social. Mas eu, na minha opinião, e claro, também fui espectadora, porque acho que não houve ninguém neste país que não tenha sido espectador deste evento. Pronto, temos as nossas opiniões, eu também sou católica, mas não quer dizer que não entendo que realmente o nosso Estado deverá manter-se laico. Só que eu entendo que, neste caso, e não vou aqui nem atacar nem defender a autarquia de Lisboa, eu penso que este investimento foi pensado não só no intuito de se dar palco à Igreja Católica, mas no intuito do investimento com retorno. Porque estas pessoas que estiveram em Lisboa têm família e agora, se foram bem acolhidos em Lisboa porque estavam num evento católico, amanhã voltam para Lisboa com a família para estar cá de férias. E eu entendo que essa foi a ideia que levou ou que norteou a Câmara no sentido de fazer este investimento. Foi pensado como um investimento para trazer retorno e não para dar palco à Igreja Católica ou qualquer outro credo que fosse aqui. Daí eu há um bocado ter dito que é um investimento a médio prazo. Não é um investimento de 2023, será um investimento de 24, de 25, de 26. O tempo está quase a concluir, mas ainda queria meter um parêntese final. Eu ainda queria dizer uma coisa, desculpa, Zé Luís. Aqui só estamos com um problema, e é um problema que tem a ver com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e com a segurança. Foram concedidos muitos vistos para que as pessoas pudessem entrar e estarem aqui durante as jornadas da juventude. E agora umas dezenas de jovens que não. E esqueceram-se que lhe deviam ter posto um prazo e que agora não se sabem das pessoas. E com certeza que no meio das pessoas boas, que eram se calhar a grande maioria, há de haver alguns que vieram aproveitar-se para poder fugir de onde estavam e poder entrar. E isso sim que também deveria ser falado e pensado. Mas vamos concluir com abrindo um parênteses para o ano escolar que vai começar. Exatamente, o mês de agosto também foi um mês de colocação na universidade. Mas vai começar ainda sem estar resolvido o problema, o diferendo entre os professores e o Ministério da Tutela. É assim, começam com greve, não é? Exatamente. À vinda para cá estava a haver uma comunicação de um dos sindicatos, onde já tenho o cronograma da greve para o ano letivo de 23-24. Claro que este ano, como professora que eu sou, foi um ano também tumultuoso. Foi um ano acima de tudo, de marcar uma posição, faça uma carreira e faça uma categoria profissional. E por isso, como não foi concretizado o que se esperava, efetivamente há uma projeção já para o próximo ano de continuação de algumas greves, nomeadamente num dos sindicatos que hoje publicitou essa mesma forma de ação. Mas, por exemplo, também posso dizer que o mês de agosto e esta última semana foi uma semana de colocação na universidade dos nossos alunos. Muitos. E congratulam, por exemplo, pelos alunos vieirenses, 88% de terem entrado nesta primeira fase, o que é sinal que temos uma escola pública de qualidade e que o investimento que se faz na educação é um investimento muito válido. Por isso, quando solicitei ao agrupamento de escolas a listagem das colocações dos nossos alunos, foi com grande 88 gosto. Em quantos? Posso-vos dizer que tivemos 48 candidatos, dos quais entraram 42, o que dá uma percentagem de 87,5% de entradas na primeira fase. Na primeira fase. Parabéns aos alunos e aos pais. Haverá uma segunda fase, ou seja, apenas 6 alunos dos candidatos não entraram, ou que muitas vezes podem não ter entrado porque selecionaram opções que não tiveram nota para tal. O que ainda tem uma segunda fase
e uma terceira Da fase. fase. Ou seja, por isso aqui o número fala por si. Acho que é um número que nos deve parabenizar enquanto comunidade escolar que o somos, não Mas sem preocupação com o ano escolar que vai começar, com esta tensão? É assim, eu estava a dizer estes números porquê? Porque estes números foi num ano de grande tensão. Também. Ou seja, efetivamente tivemos um ano de grande tensão, mas tivemos um ano onde os professores, como bons profissionais que o são, também fizeram a preparação destes alunos. Porque senão estes alunos não teriam tido sucesso ao nível dos exames nacionais e não teriam entrado na universidade. É uma conclusão. Muito obrigada para eles. Acho que Não também é? ficava aqui bem Ou seja, agradecimento. é um agradecimento aos pais, aos encarregados de educação, aos alunos e aos professores e à autarquia que também sempre apoiou esta parte. Ou seja, acima de tudo, eu trouxe estes números porque estes números dão esta resposta. São um espelho da realidade. São um espelho da realidade. Claro que podemos dizer que vamos arrancar o ano com toda a normalidade. A partir do dia 6, das 14h30, vamos proceder à oferta dos cadernos de atividades, dos transportes, das refeições, como todo tem sido sempre. Mas aqui há o reflexo do quanto bem funciona em termos de escola pública com toda esta sinergia que existe em termos de comunidade. Porque foi um ano muito problemático, foi um ano de greves, foi um ano de pós-pandemia, foi um ano de nos adaptarmos a tudo. E se mesmo assim temos 88% dos nossos alunos a entrar na primeira fase de acesso ao ensino universitário, acho que devemos aqui um parabéns a todos. Ser otimistas. Aurora Marques, a sua apreciação, só num minuto. Eu aqui, neste momento, não vou fazer uma grande apreciação, porque sou foi mãe, encarregada de educação, foi fundadora da Associação de Pais, mas neste momento ainda não tenho lá os netinhos. Não, mas é assim... E membro da Associação de Pais também. Não, foi fundadora, membro e fundadora. Sim, o que eu posso dizer aqui é que estou muito feliz por saber que os nossos alunos praticamente entraram todos na primeira fase. Falamos de quantos candidatos? 42? 48. 42. Também não é muito. Havíamos de ter mais alunos, não é? Porque assim refletia. Eu gostava mais de ver uma percentagem de 88%. Isso discutiremos numa conversa precisávamos só de alunos, dedicada, são numa muito conversa poucos, dedicada ao tema, poucos. porque de facto não é só questão da escola, é questão das capacidades, dos apoios e etc. Numa próxima oportunidade falaremos das capacidades também das famílias. Mas não posso deixar, uma vez que me deste um minuto, de dar os parabéns aos professores que realmente num ano difícil tiveram que fazer um grande esforço, aos alunos que tiveram que também ter um esforço redobrado porque muitas vezes não tinham aulas nem tinham testes, e aos pais, porque eu sei que ser pai e preparar alunos para ir para a universidade e apoiá-los quando eles realmente precisam não é fácil. E por isso estão todos de parabéns. E para o ano, quando a professora Elsa me vier aqui falar nos alunos, quero que em vez de 44 me diga que foram 444 os candidatos e que entraram 443,5 na primeira fase. Mas acima de tudo é o que eu costumo dizer, o que se gasta em educação é investimento. E orgulho-me sempre o disse. Não é gasto, é investimento. É investimento. E orgulho-me sempre o disse que tenho muito gosto e muito orgulho em fazer parte do executivo onde efetivamente a educação é um investimento e é visto como tal, porque depois os resultados aparecem. Na educação é muito difícil nós termos os resultados passados 8 dias ou 15 dias. Mas no meu tempo já havia um grande investimento na educação, que nós é que começamos com os livros grátis e com as refeições grátis. Que depois foi complementado e potenciado. Mas eu acho bem, quanto mais, melhor. E acima de tudo é vermos isto, ou seja, é na formação destes alunos que depois teremos um conselho diferente, que investirá no turismo, investirá na agricultura, investirá, mas de uma forma qualificada e de uma forma potenciada. Mas isso, repito, será uma conversa dedicada à volta do ensino e das suas dificuldades e particularidades. Hoje falamos do mês de agosto, também, como dissemos, das férias, das festas e das romarias, do turismo e também das Jornadas Mundiais da Juventude. Este parênteses final foi para antecipar ou tentar antecipar o que pode ser o ano escolar 2023-2024. Agradeço mais uma vez a presença da professora Elsa Ribeiro e também da Aurora Marques. Onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana, 2 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.